Olá, crianças, paz e bem, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos iniciar agora mais uma aula de ciências e agora vai ser o capítulo 8. Pois é, a partir agora do capítulo 8, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o corpo humano. Vamos lá? Bom, vamos lá. Aqui na página 95, nós vamos iniciar falando sobre o esqueleto humano. Vamos lá. Andar sobre duas pernas e ter a capacidade de ficar em pé sobre os dois pés são movimentos possibilitados pelo modo como o esqueleto, os músculos e as articulações estão organizados no corpo humano. Então vamos lá. Aqui a gente precisa entender que essa característica comum aos seres humanos, que é andar sobre duas pernas, só é possível por um conjunto de fatores. Certo? É o esqueleto humano, os músculos do nosso corpo e as articulações. É isso que possibilita que a gente consiga andar sobre duas pernas e ficar em pé sobre os dois pés. Certo? O conjunto de ossos do corpo é chamado esqueleto. Destaquem aí, por favor, no livro de vocês, tá? Observe nas figuras abaixo algumas das diferentes partes que formam o esqueleto humano. Então, se nós observarmos aqui essas duas imagens, nós vamos ver a seguinte divisão: os ossos do crânio, os ossos da face, osso externo, costelas, ossos do pé. Certo? Foram alguns que foram citados. Já na parte de trás, nessa imagem aqui, que representa a parte de trás, tem aqui húmero, o osso aqui do braço, a coluna vertebral, tá aqui no meio das nossas costas, os ossos da mão e o fêmur, certo? Aqui nós temos uma informação muito legal. Representações do esqueleto humano adulto, de frente e de costas. A coluna vertebral é formada por 33 ossos, chamados vértebras. Isso aqui é muito legal e muito importante. Vocês podem destacar aí também, tá? Bom, agora aqui nós vamos entrar na função do esqueleto. Qual é a função do nosso esqueleto, Para que ele serve? Por que nós temos um esqueleto? Então, vamos lá. O esqueleto tem diversas funções, entre elas a sustentação do corpo e sua locomoção. O que é a sustentação do corpo? É manter o corpo em pé, certo? E a locomoção é a nossa movimentação, Além disso, então, além de ajudar, de sustentar o nosso corpo e promover a nossa locomoção, o esqueleto protege os principais órgãos internos. O cérebro, por exemplo, é protegido pelo crânio. Os ossos também armazenam sais minerais como o cálcio e o fósforo. Então aqui, se vocês observarem, nós temos 4 funções do esqueleto humano. Ele sustenta o nosso corpo, ele permite que a gente seja capaz de se locomover, de se movimentar. Ele protege os nossos principais órgãos internos e, além disso, ele ainda vai armazenar sais minerais, que são de extrema importância para o nosso corpo, ok? Então, aqui nós vamos vir com mais 2 imagens. Nós temos aqui o esquema de crânio em corte para indicar a posição do cérebro. Então, é como se tivesse dividido no meio, e aqui nesse espaço é a região onde fica o nosso cérebro, certo? Protegido pelos ossos do nosso crânio. Nós acabamos de ver essa função, Aqui nós temos um outro exemplo dessa mesma função dos ossos, de proteger os nossos órgãos internos. Observem que aqui nós temos o osso externo, nós temos as costelas. Aqui, nós temos o coração e aqui os pulmões.
Observem que os nossos pulmões e o nosso coração estão protegidos por esses ossos. Mais uma vez, a função aí dos ossos de proteger os nossos órgãos internos, né? Então, qualquer pancada, qualquer coisa que aconteça, não vai bater diretamente nos órgãos. Os ossos estão ali para proteger, tá? As costelas, a coluna vertebral e o externo formam uma estrutura chamada caixa torácica, que protege o coração e os pulmões. Então, aí podem destacar também. Certo? Então, vamos lá falar sobre as fraturas. Se nós falamos de ossos, nós podemos também falar de fraturas, né? Mas o que são fraturas? É o que nós vamos ver agora. Apesar de serem resistentes, os ossos podem se romper. Isso pode acontecer, por exemplo, por causa de uma queda ou pancada. Nesses casos, dizemos que houve uma fratura. Então, vamos lá. Quando a gente às vezes está lá na partida de futebol, está andando de bicicleta e de repente cai. A gente sente muita dor, vamos no hospital e o médico faz um raio-x, né? Pede o exame de raio-x e lá vem aparecendo que nós tivemos uma fratura. O que é isso? É quando nós temos um pedaço do nosso osso quebrado, né? Ele se rompe, certo? E aí, o que costuma acontecer quando nós temos uma fratura? Nós usamos o gesso. Por quê? Né? O gesso, ele faz com que o local, ou uma tala até mesmo, né? Faz com que o osso, ele fique quietinho ali no lugar. Então, o médico vai colocar no lugar e vai botar o osso. Vai botar o gesso. Com isso, é como se o osso fosse colar novamente. Ele fosse voltar ao normal. Só que para isso ele precisa ficar imobilizado. Ele não pode se mexer. Por isso que nós utilizamos o gesso ou a tala, né? Então é o que entra aqui, ó. Os ossos fraturados podem se regenerar. Destaquem aí também. Para isso, o local da fratura deve ser imobilizado com gesso ou tala. Assim, o osso se reconstitui na posição correta. O tempo de recuperação depende do tipo de fratura e da idade do paciente. Certo? Então, aqui ainda na página 96, nós temos uma atividade. Número 1. A radiografia é uma técnica que possibilita visualizar alguns órgãos do interior do corpo, como os ossos. A imagem é produzida com o uso de raio-x e permite analisar em que condição se encontra o órgão a ser avaliado. Observe as duas radiografias a seguir. A primeira mostra um osso fraturado. A segunda apresenta um osso que havia sido fraturado e que, depois de algum tempo, se reconstituiu. Então, vamos observar aqui. Osso fraturado, osso reconstituído, certo? Quando um osso se quebra, por que imobilizamos o membro com gesso ou tala? O que pode ocorrer se isso não for feito de modo adequado? Então, pensem aí e respondam, tá? Chegando na página 97, nós temos assim, ossos de vários formatos. Os ossos do esqueleto humano não são todos iguais. Destaquem, por favor. Eles têm tamanhos e formatos diferentes. Podem ser longos, como o fêmur, ou curtos, como os ossos do punho. Também planos, finos e achatados, como o externo. Há ainda os ossos que não se encaixam nessas categorias. São os ossos irregulares, como as vértebras. Então, aqui, ó, nós temos o exemplo do fêmur, que é um osso longo. Nós temos o exemplo dos ossos do punho, que são curtos. Nós temos exemplos de ossos de um osso plano,
que é o externo. E nós temos um exemplo de ossos irregulares, que são as vértebras. Lembra que nós vimos lá que a nossa coluna vertebral é formada por 33 vértebras? Então, ó, esse daqui é uma vértebra, tá? Cuidados com os ossos. Alguns cuidados são necessários para termos ossos saudáveis. Então, vamos lá. O primeiro, ingerir alimentos ricos em cálcio. Podem destacar, por favor, como leite, queijos, frutas. Que frutas? Laranja, açaí, entre outras. Só alguns exemplos. E verduras. Couve, brócolis, espinafre, entre outras. Expor-se ao sol. Por que expor-se ao sol? Porque o corpo, através da exposição ao sol, produz vitamina D, que é necessária para formar e manter os ossos. Mas vale a pena a gente lembrar que essa exposição, né, precisa ser com o uso de filtro solar e a gente deve evitar aí o período que o sol é mais forte, que é das 10 da manhã às 4 da tarde. Aqui nós também temos uma dica muito legal, que é praticar atividades físicas. Pois é, isso faz com que os ossos fiquem fortalecidos. E ainda essa dica aqui muito importante, ao fazer atividades físicas em que haja perigo de queda, como andar de bicicleta, skate ou patins, usar equipamentos de proteção, como capacetes e joelheiras. Aqui no número 2, nós temos assim, a figura abaixo representa os ossos do braço. Em sua opinião, qual é o formato dos ossos indicados? Então, vamos lembrar aí que o osso pode ser longo, curto, achatado, irregular. Eu quero que vocês digam. O osso do dedo. O rádio, que é um desses ossos aqui, né? A ulna e o húmero. Vocês vão dizer se é curto, longo, achatado, irregular. Tá certo? Página 98, mover o corpo. Os movimentos do corpo permitem a realização de muitas atividades diárias, como andar, correr, escrever ou levar um garfo até a boca. Ossos, articulações e músculos participam da realização dos movimentos corporais. Podem destacar essa parte, por favor. Nós já falamos sobre os ossos, então agora nós vamos falar sobre as articulações. Vamos lá. Os ossos são estruturas rígidas, ou seja, não são flexíveis, que se dobram, né? Então, a gente sabe que os nossos ossos não se dobram. Então, como que é possível dobrar a perna e o braço? Vamos lá. Observe a imagem do esqueleto humano ao lado. Existem algumas regiões em que dois ossos se unem, por exemplo, entre o antebraço e o braço, ou entre a coxa e o quadril. Ó. Estão observando? Está até circulado. Pois é. Os locais em que os ossos se unem são chamados de articulações, também conhecidos como juntas. Graças às articulações, podemos realizar movimentos como abaixar e levantar. Então, aqui vocês podem destacar esse parágrafo todo, por favor. E aí, deixa eu te explicar para vocês. Aqui no começo do texto, veio falando pra gente que os ossos são estruturas rígidas, ou seja, eles não se movimentam. Mas como que a gente consegue dobrar o braço para levar o garfo até a boca? A perna para abaixar, ou fazer o movimento de chutar, de pedalar. Pois é graças às articulações. Elas permitem que a gente consiga fazer esse movimento, né? E aí, vocês já devem ter ouvido falar mais sobre juntas do que sobre articulações. Mas é a mesma coisa, né? Então, articulações é o local. A articulação vai ser o quê? O local onde os ossos se unem. Algumas articulações são móveis, como a do joelho, a do ombro e a do cotovelo. Outras são semimóveis, pois permitem apenas pequenos movimentos, como as da coluna vertebral. Outras ainda são fixas ou imóveis, isto é, não permitem o movimento, como as que unem os ossos do crânio.
cuidados com as articulações. Para evitar problemas nas articulações, são necessários alguns cuidados. Evitar ganhar mais peso do que o adequado à idade, pois esse excesso pode sobrecarregar a coluna vertebral. Não carregar objetos muito pesados, como mochilas muito cheias. Evitar ainda carregar mochilas e bolsas sobre apenas um lado do corpo. Isso aqui é muito importante. Manter a coluna na postura correta. Lembra que lá na sala às vezes a tia fala, senta direito, perna para frente. Olha só como é que é importante, tá vendo? E mais uma vez, praticar exercícios físicos regularmente. Olha a importância do exercício físico aí, não é verdade? Então, bom, crianças, por hoje nós vamos parar por aqui. Nós estudamos os ossos e as articulações. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre os músculos, tá certo? Então, você vai, depois de assistir esse vídeo, fazer as atividades no livro e consultar lá o gabarito na plataforma da SM, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.